Olá, empreendedores e empreendedoras, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Gestão 360. Hoje vamos trazer temas relevantes e práticos para como você pode acelerar o crescimento ainda mais da sua empresa. Então, já ativa o sininho, ativa as notificações e manda para seu amigo que quer conhecer um pouco mais sobre gestão e principalmente com o nosso tema de hoje, que é orçamento empresarial. Ele vai alavancar o crescimento do seu negócio, mas principalmente vai trazer mais margem e resultado para a sua empresa. Vamos falar na prática de como construir o seu orçamento, como detalhar melhor suas receitas e despesas, e para isso trouxemos um grande convidado muito especial, que trabalha lado a lado comigo há alguns anos. Renato, queria que você se apresentasse, mas antes queria falar um pouquinho sobre ele. Ele trabalha conosco no grupo WhatsApp há 5 anos, mais do que isso, aproximadamente né? 5 Mais anos, ou sim. menos 5 anos. Então, é um consultor referência nos projetos, já atuou conosco em pequenas empresas, médias empresas, e hoje está mais à frente aí de empresas de média para grandes dentro do grupo, né? Atendendo ali os projetos de consultoria, e ele é o nosso consultor referência ali, que trabalha os projetos de orçamento empresarial. Por isso, quis convidá-lo para falar na prática como construir o orçamento empresarial da sua empresa. Então, se apresenta aí um pouquinho, fala do seu currículo, sua trajetória aí no mundo empresarial. Olá, Marcos. Primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui contigo para falar de um tema tão importante e relevante para todo mundo, para os empresários, que é o orçamento empresarial. Mas voltando a falar um pouco de mim, eu sou economista de formação, tenho aí vasta experiência já no mercado, apesar de novo, né? A cara entrega um pouquinho, mas... O tamanho assim mais não, Renato, mas vai lá. Tenho aí já alguns anos, tenho 30 anos de idade, mas na área financeira e de gestão, já tenho aí uma grande bagagem de 8, 9 anos trabalhando em controladoria de grandes empresas. Tenho passagem também por grandes empresas de consultoria, e isso me credencia a estar aqui batendo esse papo valioso contigo hoje, que vai certamente ajudar os nossos empreendedores desse país. Bom demais. O Renato tem uma grande experiência numa grande varejista aqui de Minas Gerais, uma empresa com alguns bilhões de faturamento, teve lá na área estratégica, né? Perfeito. Depois veio trabalhar conosco na WhatsApp, teve uma experiência muito legal, teve aí saiu para uma grande empresa de consultoria. Perfeito. Também, assim como a gente, vivenciou lá muito sobre orçamento na prática, né? Perfeito. E voltou aí há algum tempo e vem somando no nosso time. E aí eu queria, Renato, assim, pensando pra gente começar esse bate-papo, né? Lá na WhatsApp, a gente aborda o tema de finanças de uma maneira muito descomplicada, ao meu ver, né? Perfeito. Tentando disseminar de uma maneira muito educativa esse tema. E a gente... Ao conversar sobre o tema orçamento empresarial, quando a gente vai ler sobre esse tema, aí a gente tem ali gestão matricial de despesas, algumas questões um pouco mais complexas. Então eu queria que você separasse aí pra gente o que você vê de tipos diferentes de orçamento empresarial no mercado e o que você acha que dá certo ou não. Perfeito, vamos lá, Marcos. Eu enxergo que hoje nós temos várias camadas e níveis de empresas e de negócios hoje dentro do nosso país, sendo que a maioria está agrupada em pequenos negócios, né? Então, de acordo com dados do Sebrae, acho que 80%, 90% dos negócios do país hoje são micro e pequenas empresas, e essas empresas geralmente negligenciam a parte orçamentária. E é muito importante a gente entender que o ponto principal, o ponto de partida do orçamento empresarial, ele vai muito em linha com né? Traduza então para o pessoal, então, o que é esse orçamento empresarial, né? Que aí você pode basear em cima disso. Perfeito. É basicamente a previsibilidade, ou seja, o caminho financeiro da nossa organização. Geralmente o empreendedor começa o negócio por ter um sonho e a partir disso ele coloca em prática as ações do dia a dia. E o orçamento ele acaba sendo ali o caminho que esse empresário vai construir para percorrer e chegar a esse sonho. E é uma etapa que é muito importante, porque geralmente o empresário, ele pensa na operação, ele pensa nas vendas, ele pensa nas pessoas, mas acaba se descuidando ali da parte financeira, que é onde nós temos muito sucesso na WhatsApp Consultoria em conseguir trazer essa parte financeira, ser bem descomplicada. Eu concordo muito com o que você pontuou inicialmente, e vejo que, via de regra,
a separação do orçamento em tópicos ou em caixas, ele começa com o empresário que tem uma meta de venda e uma previsibilidade de despesas, que é geralmente aquele pequeno, médio empresário ali que está começando, que às vezes nem faz ali uma análise de viabilidade, às vezes, do negócio, do produto ou de uma segmentação ali dentro da própria empresa. Isso é muito importante, a gente vê em alguns casos, mas não tanto. Entrando para as empresas de médio porte, aí sim, a gente já começa a ter uma estruturação e um volume muito maior de informação. Isso credencia ali a montagem de um orçamento que ele é muito grande e vai conduzir a empresa aí para melhores caminhos. E, por fim, a gente tem as grandes empresas, essas que, sim, dão a importância devida e que geralmente constroem bem um orçamento muito amarrado às questões de fluxo de caixa, de previsibilidade de despesas, e isso que proporciona que elas tenham aí o grande sucesso, né? A profissionalização do orçamento e da gestão em paralelo que credenciam esse crescimento, né? Eu acho muito legal assim, quando a gente vai falar de orçamento, porque hoje a gente tem 2 empresas no grupo, né, que é a MaxUp, que atende empresas aí de médias para grandes, e temos a Power Gestão, que atende as micro e pequenas empresas. E aí, obviamente, quando a gente está trabalhando o orçamento numa média e grande, ele é um pouco mais sofisticado no aspecto de travas, amarrações, né? E quando a gente vai para a pequena, lá das pequenas e médias, as pequenas e micro pequenas lá da Power, eu percebo que ele é mais simplista, obviamente, porque às vezes o empreendedor tem ali 4, 5, 10 funcionários, né? Então não dá para ser algo também muito complexo, porque ele precisa acompanhar aquilo ali no dia a dia. Mas o que é legal? Eu queria trazer um case de um cliente da Power Gestão. A gente criou o orçamento com ele em dezembro de 23, né? Ele nunca tinha feito um orçamento na vida. Então, que é o mais comum dos empreendedores, né? Perfeito. Mal começa ali com uma meta de venda mês a mês do ano. Isso para a gente começar a colocar prática. Né? É a primeira parte do orçamento, né? Perfeito. Então, a gente define ali a meta de venda do ano mês a mês, né? Perfeito. Então, a gente definiu isso com ele. É uma empresa... uma hamburgueria, vamos dizer assim, uma lanchonete, uma hamburgueria. Perfeito. E com seu faturamento ali na casa dos 3 milhões de reais por ano, definimos ali uma meta de chegar, então, no final do ano com 3 milhões e alguma coisa de faturamento. Perfeito. E aí, para isso, a gente foi definindo ali junto com ele algumas previsões de custo e despesa que não eram muito palpáveis. Por exemplo, quanto que você gastou ano passado com seus fornecedores, né? O seu custo de mercadoria? Foi em média X%. Então vamos colocar isso aqui. Impostos? Em média X%. Então vamos colocar isso aqui. E despesas, né? Que aí são mais fixas, fomos colocando ali. E aí chegamos numa estimativa que no final do ano ele teria 300 e poucos mil reais de lucro, tá? Perfeito. Isso era o orçamento. Então, esperava-se faturar aquilo ali e chegar com aqueles 300 mil lá no final do ano. Né? E era uma empresa que nunca na história dela, era uma empresa aí de 6, 7 anos, tinha conseguido passar de 100 mil reais de lucro. Quando a gente conseguiu pegar os dados históricos lá, o máximo que tinha conseguido era 90 e poucos mil de lucro. E aí fizemos esse trabalho, fomos acompanhando junto com eles ao longo do ano na Power, né, através da Adaia, nossa consultora líder lá. E ao final do ano, a gente não atingiu os 380 mil lá, mais ou menos, de lucro. Mas a gente conseguiu chegar em 230. Perfeito. Então, quando a gente olha para isso, né, nesse universo, a gente mais que dobrou o lucro histórico. Perfeito. Não conseguimos atingir o orçamento, mas a gente já conseguiu mais que dobrar o lucro resultado, histórico, né? Perfeito. Então, quando a gente traz isso aí pro pequeno, né, trazer uma previsibilidade de resultado e pro grande também, porque o médio ali talvez, eu vejo alguns clientes que a gente atende até em conjunto lá na MaxUp, com seus 100 milhões de faturamento por ano, o empreendedor que eu falo que é o fundador, né, é aquele cara que tem a veia empreendedora. Ele não está muito preocupado com esse orçamento.
Então ele surgiu uma oportunidade de um novo negócio, de uma aquisição de um maquinário, ele acaba fazendo essas aquisições sem pensar nesse orçamento, mas em contrapartida ele deteriora o caixa da empresa. Então o que eu gosto, né, do orçamento para o pequeno é que ele dá um norte bacana e para o médio grande é que ele dá algumas regras, né? Ó, esse investimento não pode ser feito agora, ou dessa forma, né? Perfeito. Eu enxergo, Marcos, que além de todas as situações que são até triviais e que a gente trata quando a gente fala de orçamento, eu vejo que, e aí assim, traduzindo isso a exemplo e prática, né? Então, os benefícios de um orçamento bem feito. A gente está falando de um melhor resultado, da obtenção de um melhor resultado, sendo ele cumprido 100% ou não, nesse belo exemplo que você trouxe para a gente. Além disso, a gente tem previsibilidade de caixa, né? A gente precisa de ter previsibilidade de caixa para a gente analisar a viabilidade do negócio e a rentabilidade perante até a investimentos do mercado, de modo geral. Mas o que eu gosto de destacar do orçamento empresarial bem feito, bem estruturado, é que você tem ainda, além disso, duas situações que são bastante importantes e que às vezes são negligenciadas pelos empresários também, voltadas para a capacidade de geração de investimento da empresa, que é esse exemplo que você trouxe, e que um orçamento bem feito vai proporcionar com que esses investimentos eles venham a ser feitos em um formato muito mais claro, dinâmico e tranquilo para o empreendedor, trazendo o conforto que ele espera e precisa na gestão do negócio e para a gestão de risco também, uma vez que é necessário você ter reservas dentro do seu negócio a depender do tamanho para problemas indesejados. Então, nessa grande empresa de varejo aqui em Minas Gerais que eu trabalhei, que eu tive a experiência, a gente tinha, sim, uma conta de reserva técnica onde a gente reservava esse dinheiro dentro da controladoria justamente para imprevistos que possam surgir dentro do negócio e que acontecem. Todo empreendedor sabe que o mundo não é perfeito. O empreendedor, ele na verdade é quem mais sabe disso, né, Marcos? Sim. Indo para a prática, a gente enxerga que a gente precisa de ter esses recursos previstos, esses valores reservados em caixa para que a gente não seja pego de surpresa e para que um projeto ou para que um resultado de todo um ano de trabalho não seja comprometido a partir de uma situação indesejada, inesperada, né? E você traz um ponto que é até muito interessante, né? Quando você faz um orçamento, na prática o que você está fazendo é um planejamento, né? Perfeito. O orçamento bem feito junto com a estratégia da companhia, ele anda de mãos dadas com o planejamento estratégico, né? Perfeito. Então o orçamento é a mão esquerda, o planejamento é a mão direita, o planejamento estratégico é a mão direita, né? Vamos dizer Perfeito. assim. Porque com a estratégia eu determino o alvo, o sonho, o objetivo, exato. E o orçamento é o caminho, né? O que vai pavimentar aquilo que onde eu quero chegar. Exatamente, ele que vai te dando combustível ali, os Perfeito. recursos necessários, né? Então, o que eu vou trazer até um exemplo prático de um cliente que você está vivendo, muito recente até, no qual foi criado um planejamento estratégico, a companhia tem uma visão de médio e longo prazo, junto a isso criou-se um orçamento no ano passado. Perfeito. E vocês já perceberam agora em janeiro que assim, o que foi pensado para o orçamento está muito distante, a receita estimada está longe de ser atingida. Muito abaixo. Fevereiro também já viu que, como é uma empresa que é de serviço, né? Prestador Então você já sabe mais ou menos o que você vai faturar em fevereiro. Vocês já viram que também não vai atingir. E aí, quais foram as medidas que vocês estão tomando emergenciais, já que tinha aquele plano e já não está vendo que não vai acontecer? Perfeito. A gente teve, inclusive, essa reunião na semana passada, Marcos, e assim é muito legal, é muito gratificante quando a gente consegue efetivamente mostrar na prática que a rota está sendo incorreta, que o que a gente está executando na prática está muito diferente daquilo que a gente planejou. E a primeira ação foi justamente chamar todos os envolvidos na construção do orçamento e apresentar. A gente tinha o cenário 1 e o cenário 1 não vai acontecer. Quais são as ações? E aí, como a gente está falando de um prestador de serviço, a gente está falando de redução de despesas, de redução de quadro de custos, ou então a gente fazer um trabalho muito correto e coeso no comercial para conseguir, de alguma forma, compensar essa ausência de receitas que a gente tem, porque a gente imaginou uma estrutura para o negócio dado o nível de faturamento que, de fato, não veio. E aí a gente
já criou uma série de tratativas com os responsáveis para que a gente consiga ajustar essa rota ao longo do caminho e aí sim a gente ter o resultado esperado e coerente com aquilo que foi planejado. Aí assim, é até interessante, né? Algumas pessoas podem estar nos ouvindo aí, nos assistindo, né? Pô, mas vocês planejaram e não veio? Exatamente isso, né? Assim, quando você cria uma meta, um objetivo, o orçamento, ele te traz ali um pouco mais de clareza, porque às vezes o empreendedor fala assim, eu quero faturar 100 milhões ano que vem. Aí você desdobra isso mês a mês. Opa, tá legal, isso mês a mês aqui na prática dá para fazer. Mas para eu faturar 100 milhões, eu preciso ter X pessoas no marketing, eu preciso investir Y na minha operação, eu preciso contratar um sistema. Isso já não cabe tanto dentro do meu orçamento. E aí você começa a repensar sua meta de receita. E aí, mas enfim, nesse cliente, a gente percebeu isso e aí a correção de rota ela vem muito rápido. O janeiro nem acabou e a gente já está pensando na correção de rota. Então, o orçamento também te traz essa mudança de rota muito mais rápida, né? A gente precisa de ter essa dinâmica, principalmente com empresas voltadas para serviço, porque quando a gente fala de varejo, a gente ainda assim tem um produto, a gente ainda assim tem algo que você consegue o giro é mais rápido, minimamente transformar aquilo em liquidez. Uhum. E quando a gente está falando de serviço sim, a gente tem que consertar rápido as rotas, porque a estrutura do negócio não te permite errar tanto por tanto tempo. Uhum. E eu gostei muito do que você falou, Marcos, que a prática é errar. A gente só não pode errar mais do que acertar. A gente tem que ter mais acerto do que erro. E quando errar rápido, né? Exatamente. Quando você errar, é perceber, assumir o erro. É muito importante assumir o erro e consertar a rota. Todo empreendedor ele tem que ter essa humildade para, de fato, entender que errou. Os gestores também têm que assumir esse erro e aí sim, na prática, consertar as rotas e entender o que tem que ser feito, né? Que aí dentro dos nossos rituais de gestão, assim, exemplo do que a gente conseguiu discutir na semana passada, inclusive nesse cliente, já trazer pontos de plano de ação para conseguir consertar essa rota. Legal demais. Você trouxe uma fala que foi muito interessante, que para mim, eu queria que a gente falasse agora de benefícios do orçamento, mas eu vou trazer já de antemão, né? Para mim, um dos principais benefícios do orçamento para as médias empresas e grandes aí que a gente atua com a MaxUp. Quando a gente vai para as médias empresas, então estou trazendo ali alguns clientes da MaxUp, a grande maioria fatura ali entre 60, 70 milhões por ano. Os gestores ainda têm uma certa imaturidade no quesito gestão. Eles são bons operacionais no dia a dia, resolvem os problemas, solucionam ali as dores, né? Mas eles têm pouco tempo de gestão, de analisar, sentar nos seus dados. Então, vamos pegar uma empresa de varejo, ali, uma rede de supermercados, que tem ali 5 lojas e 7 lojas, e ele tem, então, naturalmente, 5 gerentes, ele tem ali um gestor do administrativo, né? Essas pessoas normalmente estão na operação, apagando os incêndios da operação, e pouco tempo de gestão. Quando você começa a falar de orçamento, você começa a trazer para esses gestores responsabilidades, informações que antes eles não tinham. Então eu vejo com muito bons olhos quando você chega num setor de marketing, por exemplo, hoje a gente tem isso lá na MaxUp, a gente tem uma gestora do marketing, que olha, quais são os seus planos? A meta da empresa é essa, a visão da empresa é essa, falei, né, da mão direita o planejamento estratégico, a mão esquerda o orçamento. Qual que é o seu orçamento do marketing? Aí a pessoa trava, fala assim, não, eu nunca pensei sobre isso. Normalmente era me dado aqui, ou nem era me dado algum orçamento e eu trabalhava. Eu ia pedindo cheque em branco, né? Eu ia pedindo dinheiro, eles iam me entregando ou vetando, né? Sim. E aí a gente faz o gestor pensar. Opa, então já que eu tenho esse objetivo aqui, quanto que eu vou gastar, quanto que eu vou investir para chegar nesse objetivo? Então, voltando para a empresa de varejo, a gente começa a fazer o gestor pensar. Opa, será que é hora de contratar um encarregado de loja? Será que é hora de investir numa mudança de layout fachada? Ele começa a ser o gestor do negócio, né? Perfeito. Então, traz ali um tino de dono daquela área, daquele setor, daquela loja. Perfeito. Quando a gente fala de orçamento, Marcos, é sempre importante envolver todos os participantes das áreas que vão utilizar daquele recurso, ou principalmente os gestores ali daquela área ou daquele departamento, para que eles ajudem, de fato, a pensar no orçamento. Pior do que não ter um orçamento é você entregar um orçamento
para um operador daquela área que de fato não participou da construção daquele número. E é importante a gente colocar as pessoas para pensar que os recursos são finitos, que o dinheiro tem valor ao longo do tempo e que principalmente esse sentimento de pertencimento, esse sentimento de dono do negócio passe a permear dentro dos colaboradores e dos gestores. Imaginando, de fato, a construção de um orçamento é premissa básica, envolver todo mundo que é responsável pelo processo para que esse orçamento tenha sucesso. E mais do que isso, não só pensando na construção, é de fato a disciplina para que a gente consiga acompanhar rigorosamente a partir de rituais esse orçamento. Então, o orçamento, ele geralmente, via de regra, começa a ser discutido e construído lá em setembro, outubro, que você começa a pensar o próximo ano. Isso tem que ser validado com o setor financeiro, com a diretoria executiva, enfim. E rigorosamente tem que existir um cronograma de acompanhamento, porque o orçamento sem acompanhamento também ele acaba que fica não quer dizer nada, fica na gaveta. Você cria um orçamento, você cria o planejamento, mas se você não vier acompanhando esse planejamento na prática, isso vai acabar não tendo efetividade, é perda de tempo de todo mundo, né? Exatamente. Outro dia eu estava num cliente, Renato, que ele tem 9 lojas de padaria, um bom faturamento, uma empresa bem legal. E aí ele falou, não dá, eu não consigo tirar meu gestor para nada, ele tá sempre agarrado, tudo era que o gestor não tinha tempo para nada, assim, nem das 9 lojas, nem dos setores. E eu falei, cara, se você não der a ele essa responsabilidade, ele nunca vai treinar alguém para a loja, porque ele vai estar sempre nessa visão de estou agarrado, né? Estou ocupado. E isso nunca vai acontecer, né? Então, o primeiro passo precisa ser dado. Às vezes ele não vai saber fazer o melhor orçamento do mundo, mas o primeiro passo precisa ser dado, né? Perfeito. Senão, nunca a gente começa. Mesmo que o primeiro seja muito simples, muito básico ali, né? A gente precisa de acreditar nas pessoas também, né, Márcio? Exatamente. E as pessoas vão errar. Exemplo, eu acabei de dizer que o empreendedor, que o gestor tem que assumir os erros, mas ele também tem que aceitar o erro dos subordinados. E quando eu disse que a gente tem que envolver as pessoas, é justamente isso. É você trazer a pessoa saindo ali, pensando ali nas 3 caixas da boa gestão, né, do estratégico, do tático e do operacional, é da gente tirar essa pessoa do operacional e conseguir alocar ela um pouquinho ali no tático para que a gente faça ela pensar no orçamento. Que aí a gente, voltando lá no seu belo exemplo, do planejamento estratégico, com o orçamento, a gente, vamos ficar nesse intervalo que é entre a estratégia e a operação e garanta que isso aconteça junto com a sua equipe, acompanhe e tenha ali um momento de disciplina e ritual para que isso seja de fato alcançado, né? E o que eu acho também que esse envolvimento de mais pessoas, ele é muito importante para ter visão crítica, porque Perfeito. O Excel aceita tudo, né? Então, Perfeito. A gente tem empreendedores... O empreendedor, normalmente, ele é otimista, né? Mas tem empreendedores que são um pouco mais otimistas que outros e, às vezes, colocam sonhos que não... O sonho é uma coisa, eu quero faturar 1 bilhão, mas isso é um sonho. Mas o que é tangível para os próximos anos, né? Quais são... O que pode ser meta? E aí, ter mais pessoas envolvidas que tenham voz, né? Não adianta estar envolvendo ela que ela também não tenha voz, para criticar aquilo ali. Olha, eu acho que é legal demais esse sonho, mas isso não dá para ser concretizado nos 2, 3 próximos anos, né? Então, assim, para a gente daqui a pouco entrar na parte prática, né? Desdobrar aí para o empreendedor como que ele faz o orçamento dele, eu queria só que a gente pudesse abordar alguns benefícios e para isso eu queria que a gente pensasse numa empresa de varejo. Então, quais são os benefícios, na sua visão, para uma empresa de varejo, indo desde essa parte, né, de organização, para uma parte de desperdício, para uma parte de visão da empresa? Sintetiza aí para a gente o que você vê para uma empresa de varejo, os benefícios de se implantar um orçamento empresarial. Perfeito. Falando de varejo, Marcos, é importante a gente refletir que o varejo, via de regra, tem margens mais estreitas, menores. E quando a gente pensa em margens menores, eu só consigo pensar que a gente tem pouca margem para erro. A gente vê grandes empresas com dados públicos, Grupo Pão de Açúcar, Supermercados BH, enfim, pensando em varejo supermercadista nesse sentido, com margens aí na casa de 1%, 2%. Então, se esses grandes estão com essa margem tão estreita, imagina os menores, os pequenos. Então, a margem para erro
ela é muito pequena e justamente por isso que a gente precisa de ter esse orçamento muito bem desenhado. Porque, geralmente, no varejo também, a gente tem a linha, pensando aí num balanço, a gente tem a linha de estoque que vai compor geralmente uma grande parte do nosso balanço e, na prática, isso está querendo dizer dinheiro parado também. Então, o orçamento, além dele, pensando numa estrutura de resultado e de balanço, de trazer ali a clareza, a confiabilidade, a confiança de que os resultados eles vão conseguir ser bem alinhados com aquilo que a gente espera, ele vai trazer, de fato, uma maior previsibilidade daquilo que vai ser os resultados da companhia e até em questão de viabilidade, de abertura de uma nova unidade, muito em função das margens serem tão exprimidas. A gente tem o varejo, via de regra, você tende a ter mais unidades, mais lojas, em função justamente disso. Então, tem que ter volume, né? Você tem que ter um volume de venda cada vez maior para você conseguir ter resultados significativos, uma vez que as margens são tão encurtadas, e o orçamento ele te permite avaliar a viabilidade de tudo isso, avaliar a viabilidade de abertura de uma nova unidade. Então, você vai entender as suas despesas e custos para entender se esse resultado vai caber dentro do seu fluxo de caixa, se você vai conseguir suportar certo período de investimento dentro de uma abertura de uma nova unidade. Ou avaliar se você vai ter que angariar algum recurso, seja com banco, seja com algum terceiro, fazer antecipação de algum recebível. Então, caso você tendo aí um orçamento empresarial, você consegue ter esses insights, você consegue, de fato, enxergar todo esse cenário para você tomar a melhor decisão. Então, respondendo de forma objetiva a sua pergunta, é a clareza na tomada de decisão que o orçamento traz como principal benefício, na minha visão, para todas as empresas e para todos os negócios. Legal demais. A gente estava fazendo um planejamento estratégico, nem era orçamento, mas acaba que você esbarra muito nas questões financeiras, né, ao construir um planejamento bem feito, de um grupo de supermercados, na casa aí de uns 400 milhões de faturamento ano, e aí você me fez lembrar desse caso aqui. E aí a gente fazendo esse orçamento, né? Eles queriam abrir mais lojas, queriam reformar algumas das lojas, 2 das lojas lá que eles tinham, e a conta não fechava. Né? A gente fazendo o planejamento lá junto com o orçamento que já tinha, então olhava lá e a conta não fechava. E aí fomos descendo a lupa em algumas receitas, né? Porque o supermercado, a gente está falando do supermercado, ele tem algumas possibilidades de receita que não só venda. Perfeito. Algumas placas de publicidade, dependendo do lote que ele tem lá, do terreno que ele pode ter ali uma seção de espaço, uma placa de publicidade. Ele tem muita verba que ele pode angariar do fornecedor trabalhando bem amarrado. Dependendo do tamanho do supermercado, você vende espaço na gôndola, ponta de gôndola e tal, sim, né? Para quem não conhece aí do segmento, a ponta de gôndola é nobre, né? uma área nobre. Ali, principalmente quanto mais próximo do caixa, né? Você é uma área de compra rápida, então você consegue vender esse espaço, né? E aí isso não estava muito bem amarrado no orçamento, né? No planejamento. Perfeito. Quando a gente olhou aquilo ali, a gente falou, cara, isso aqui dá para aumentar 40% essa receita aqui. Então começamos a trabalhar essa receita com um olhar para isso. Perfeito. Porque antes era só aquela conta lá. Tem essa receita aí, mas não é relevante, né? Para uma empresa de 400 milhões, esse valor aí não é relevante. Perfeito. E aí, quando a gente conseguiu aumentar essa receita em 40%, só essa receita de venda de espaço para o fornecedor, né? Não estou falando de bonificação de produto, não. Estou falando de receita mesmo, que vem de diversas maneiras. A gente conseguiu reformar uma das lojas. Então, assim... O orçamento, ele traz essa clareza que você falou. Perfeito, né? Perfeito. Porque a partir do momento que você tem os dados compilados, confiáveis, acho que esse é uma palavra muito importante também quando a gente está falando de orçamento, né, Marcos? A gente ter a segurança de que todas as despesas estão bem analisadas pelos responsáveis, que aquilo passou por um processo de validação e que essa tomada de decisão ela é segura, ela é tranquila para todo mundo, para todas as partes envolvidas, é muito legal. Não, e assim, nesse caso, era uma receita ali que não tinha dono, né? Perfeito. Ela acontecia. Alguém
às vezes, pedia uma verba pro fornecedor e ele recebia, pagava. né? Então, a partir do momento que a gente olhou e falou, dá para aumentar 40%, ela passou a ter dono. Então, alguém se tornou responsável de angariar aquelas receitas, né? Perfeito, e a partir daí, provavelmente, essa pessoa é responsável de agora para frente e tem que fazer essa receita ser cada vez maior, e o poder da gestão é justamente esse, né? A gente consegue ter essa clareza a partir do orçamento, e aí você tem uma possibilidade, até possivelmente, de um novo negócio a partir dessa visão proporcionada pelo faturamento. Exatamente. Pelo orçamento, perdão. Mas vamos lá, então. Agora, em termos práticos, né? Vamos construir uma narrativa aqui para quem já faz o orçamento, então como a gente pode ajudar a melhorar nessa pessoa que já faz o orçamento, mas saindo do básico, quem nunca fez o orçamento, como que a gente pode, na prática, começar a construir esse orçamento para que ele seja eficiente, que ele traga retorno? Quais são os seus passos aí para a gente começar a construir esse orçamento para essas empresas? Vamos lá, separando aqui em etapas, Marcos, eu quero trazer para uma pessoa, inicialmente para uma pessoa que nunca fez o orçamento. Porque pela minha perspectiva, se o empreendedor ele nunca fez um orçamento, esse orçamento ele vai servir até como uma análise de viabilidade do negócio. Porque se a pessoa nunca colocou no papel as despesas, os custos e fez um faturamento projetado, ela de fato nunca avaliou a viabilidade do próprio negócio. Uhum. Então, esse orçamento seria uma análise de viabilidade, num primeiro momento, onde esse empreendedor, esse empresário, essa empreendedora vai colocar ali no papel registrar no papel todos os custos e despesas mensalmente daquilo que é a estrutura do negócio, fazer uma projeção de faturamento e ter ali um resultado. E a partir desse resultado, a gente critica se isso está sendo bom, ruim, coerente com o mercado, com o segmento. Então, isso é o básico. E aí, pensando em ferramentas para isso, até o papel e a caneta são eficientes nesse caso, Marcão. Então, em muitos casos, o empreendedor vê planilhas, vê Power BI, vê uma série de softwares que são importantes e que entregam, de fato, muito conteúdo em termos de construção de orçamento e visão de números. Mas, sendo simplista, um papel e a caneta é eficiente nesse caso, especificamente. De quem nunca fez, isso é válido, é algo importante. E se você colocar no papel e na caneta e fazer essa projeção mês a mês, você já está na frente de muita gente. Indo para o pequeno e para o médio ali, que já tem uma estrutura, que tem um sistema de gestão, que consegue fazer uma consulta de pagamentos e recebimentos e de base de dados estruturada minimamente dentro ali de algum software, a gente já passa a ter insumos para algumas tratativas em termos de Excel. Então você já consegue avaliar desvios e variabilidade entre pagamento entre as contas ali no mês a mês, e existe uma premissa na gestão que é muito importante, que onde tem variação tem oportunidade. Então, eu tenho ali a minha conta de luz, em que todo mês eu pago ali 400, 500 ou R$1.000. Vamos usar de exemplo aqui o R$1.000, e no mês ela veio R$1.200, R$1.300. Opa, eu tinha previsto lá atrás, dentro do meu orçamento, R$1.000. Os R$300 aqui é porque tem alguma coisa acontecendo. Opa, vamos investigar. Então, o orçamento, na prática, ele te traz insumos que vão garantir que você esteja todo o tempo olhando com bastante carinho para todas as suas despesas e pegando, de fato, essas situações que são desconfortáveis, onerosas, e olhando já para o grande empresário, né, para a grande empresa de modo geral, é olhar para esse orçamento e garantir que ele esteja, de fato, bem amarrado com todas as situações voltadas para risco do negócio. O empresário, principalmente o grande empresário, ele está muito exposto a riscos, às questões tributárias que podem, em muitos casos, tornar um negócio inviável dentro do nosso país. A gente sabe que a nossa estrutura fiscal é bem confusa em alguns casos e pode abrir brechas e premissas. Então, um orçamento bem feito para esse grande empresário, ele vai garantir ali que ele está minimamente confortável com qualquer desalinhamento em relação a alguma precificação, algum plano de negócio que ele fez no passado, e que isso não esteja alinhado com uma nova diretriz fiscal e tributária a partir de certo momento. Então, e passando, né, desde quem não fez até o grande empresário, a gente enxerga que
o orçamento ele é efetivo e claro e muito importante para todo mundo. Legal demais. Você falou aí sobre tributário, né? Para quem nos acompanha aí, mas para quem ainda não assistiu, a gente tem um podcast que a gente gravou com a Fernanda Silveira, ela é sócia da Lacerda Diniz Sena Advogados, falando sobre a reforma tributária, que já foi aprovada, já teve aí algumas... já está bem encaminhada para começar em 2026, que é logo ali, né? Sim. Então, Amanhã, aconselho a vocês a escutarem esse podcast com a Fernanda Silveira que a gente gravou aqui no Gestão 360, porque é um tema também muito relevante se falando em gestão aí. Mas você trouxe alguns pontos bem interessantes e eu queria quebrar em caixinhas aqui agora, sabe? Vamos pensar então numa estrutura de um negócio, né? E olhando agora para uma DRE, que é a nossa demonstração de resultado, para quem já tem mais familiaridade, mas para quem não tem, basicamente nós vamos dividir aqui a empresa, então, o olhar para a empresa na linha de faturamento, né? Receita ali, nós vamos entrar numa linha de custos, né? Então, custos variáveis para que eu possa gerar minha receita. E nós vamos entrar ali numa linha de despesas fixas, despesas administrativas. Como é que você... Vamos começar pelo faturamento, tá? Então, como é que você faria a composição desse orçamento, né, do faturamento mês a mês do ano? O primeiro passo é analisar o histórico, né, Marcos? Então, vamos entender o que a gente fez no passado para a gente conseguir projetar o futuro. A gente tem um cenário de inflação onde a gente não pode desprezar, né? E aí a gente olha para a inflação do ano, do período anterior, para a gente conseguir, a partir daí, geralmente projetar o nosso crescimento. Se a gente crescer só a inflação real, a gente não está crescendo nada. Então, a gente tem que ser ousado e colocar um desafio em termos de faturamento para que o negócio esteja cada vez maior, crescendo e gerando capacidade de novos investimentos, enfim, de rentabilidade aos sócios, enfim, de garantir ali que toda a sociedade vai estar satisfeita com o resultado do trabalho daquela empresa. Indo, de fato, para a parte tributária, né? Pensando numa estrutura de DRE, como você bem disse, partindo do faturamento para a parte tributária. Imposto é lei, né? Então, a gente tem que garantir com o crescimento, não tem como orçar imposto, você tem que simplesmente pagar e aquilo ali é a verdade. Só contribuindo, assim, você trouxe um ponto fundamental, né? Nós estamos falando lá da linha de receita ainda, só voltando para ela. Perfeito. Então, você olha o seu histórico, vê o histórico mês a mês, né? E minimamente você projeta o crescimento da inflação. Esse é o mínimo, porque é o valor do seu dinheiro no tempo, né? Perfeito. E aí, esses dias eu estava atendendo uma rede de depósitos de material de construção. Varejo ali, né? E eles têm 3 ou 4 lojas, se não me engano agora, um bom faturamento. E o empreendedor lá me disse assim, esse ano a gente quer crescer a inflação. Esse ano a gente quer estabilizar, organizar a casa e vamos crescer a inflação. E aí eu falei, legal, qual que foi a inflação que você colocou projetada aí para esse ano, né? Aí ele me disse lá, exemplo, 5%, que é o que estava previsto do Banco Central, tá? Perfeito, Boletim Focus. Isso. E aí eu falei com ele, cara, legal demais, mas você já viu a inflação do material de construção? Quando a gente foi para a inflação, isso do ano anterior, né? Não estou falando da prevista, mas do ano anterior, ligadas à construção, não tem só de material de construção, né? Perfeito. É ligada, a gente estava falando de 11%. Perfeito. Então, assim, às vezes, a gente tem que olhar a inflação nível Brasil como base. Perfeito. Mas eu preciso olhar a inflação do meu segmento. Perfeito. Porque às vezes o meu segmento está com um nível de inflação muito mais alto do que o mercado, né? O mercado geral, né? Perfeito. E um outro ponto, se tratando de varejo, que a gente atende muitas empresas e redes de varejo, uma coisa que é muito legal, né? Falando de termos práticos, que eu gosto, Renato, é olhar o mês a mês, olhar o histórico, mas principalmente olhar as datas sazonais. Perfeito. Porque às vezes, por exemplo, em restaurantes, né? O Dia dos Namorados, se ele cai numa quarta-feira ou num sábado, muda muito, porque num sábado eu já tenho bom faturamento. Perfeito. Se ele cai numa quarta, eu ganho mais um outro dia de bom faturamento. Perfeito. O carnaval, né? Ano passado foi em fevereiro, esse ano é em março, então... Existe essa diferenciação, né? Para quando você for fazer a construção dessa linha de faturamento, você se atentar a esses pontos, porque de fato isso pode inviabilizar algum mês, dependendo da sua estrutura de custos e despesas, e trazer resultados
bons ou ruins de acordo com essa sazonalidade. Exato. Né? E outro dia eu discutei até uma que eu nunca tinha usado. Eu estava construindo para aquela rede de padarias que eu comentei antes. Eles usam também como parâmetro de oscilação, que eles percebem uma grande oscilação, como eles são padarias, e eles estão em frente a algumas escolas. Perfeito. E aí a eleição, a cada 2 anos, Sim. muda muito o faturamento deles. Olha que interessante. Então, dentro do mês de outubro ali, que normalmente são as eleições, ele tem que avaliar se a eleição também vai ter eleição naquele ano. Se vai ter eleição ou não naquele ano, para ele conseguir projetar com assertividade aquilo que vai ser a linha de faturamento dele dentro desses meses. Que interessante também. E agora indo para a linha de custos, né? Então, para o empreendedor, a gente falou ali de faturamento, Renato trouxe a questão de tributos, né? Então vai alinhar ali com a contabilidade, com os advogados, o percentual médio de tributos. Perfeito. Agora indo para a linha de custos, né? Como que você faria a composição do orçamento da linha de custos ali? Perfeito, vamos lá, Marcos. Primeiro é avaliar os nossos fornecedores, né? Então, em muitos casos, a gente tem contratos que são efetivos de prestação de serviço, algum contrato de fornecimento de produto. Então, é olhar para esses contratos, para essas negociações com bastante carinho, para a gente, de fato, entender qual vai ser a nossa estrutura de custo ao longo do ano. E aí vale também aquele contato com o principal fornecedor, entender se vai ter algum aumento de preço, ou se vai ter, o seu contrato está vencendo, para já começar com antecedência a fazer a renegociação de contrato, para que você garanta ali uma previsibilidade desses custos, que isso vai te dar um conforto bem importante ao longo do ano. A lógica de Pareto que a gente sempre fala, né? Então vamos elencar todos os nossos fornecedores, entender quais são os principais, traçar uma negociação, dado o nosso nível de faturamento, a gente vai conseguir estabelecer o que a gente vai ter ali na linha de custo. Fazer essas negociações, olhar com bastante carinho para frete. A gente tem várias situações voltadas aí para combustível, então a tendência é que os fretes venham a ficar cada vez mais caros, então é estar atento a essa construção e a previsão, olhando também para o histórico, olhando para os contratos e fazendo essas projeções dentro do mês a mês também, daquilo que vai ser a nossa linha de custo a partir das negociações que forem se desenrolando. Legal demais. Você trouxe sobre fornecedores, né? Fazer o Pareto ali, 80-20, principalmente dos fornecedores. Então, é uma coisa que eu gosto de fazer quando eu aconselho alguns empreendedores, é fazer uma apresentação, né, para os seus principais fornecedores. Então, você pega ali os principais fornecedores que representaram 80% de suas compras, né, falando do varejo, você vai ter ali no supermercado os fornecedores de produtos, né? Perfeito. Então eu gosto de pegar e fazer uma apresentação, por mais que você não vai ganhar nada do fornecedor, mas eu gosto de apresentar. Olha, Renato, você representou aqui na minha linha de compras, no ano passado, você representou 23% de tudo que eu comprei, eu paguei para você, beleza? Então assim, me trata com carinho, porque eu também estou te tratando com carinho, né? Perfeito, você vai ser ali aquele cliente especial do cliente, ou pleitear isso, né? Porque é legal você ter essa transparência, porque primeiro, né, você tem uma certa dependência desse fornecedor, então tem que ter uma cumplicidade ali, e dois, às vezes em algum momento, eu preciso dessa mercadoria, eu preciso de alguma coisa, você já demonstrou para ele que ele é relevante dentro da sua operação. Então, cara, Renato, você tem como me fazer essa gentileza aqui eu sei que o prazo médio seu de entrega é 7 dias, mas meu produto vai faltar na gôndola. Tem como você me entregar em 3? Só dessa vez? Então você consegue ter... A gente nunca perde por ser bem relacionado, né, Marcos? É lógico. Então, a gente está falando aqui de orçamento e a gente sempre chega também nas relações humanas, né? Então, é sempre importante a gente estabelecer que elas sejam cada vez mais positivas a partir do momento que a gente está tratando como funcionário, tentando trazer para jogar o jogo do orçamento, assim como até um próprio fornecedor. Então, é bem interessante até refletir sobre essas relações, né? Legal. E aí agora a gente chega então nas nossas linhas, vamos lá, faturamento, impostos, né? Custos, né, que são os custos variados, e agora a gente vai entrar na linha de despesas administrativas / despesas fixas ali. Como que você faria essa composição desse orçamento?
Perfeito, vamos lá. Pensando nas principais despesas administrativas hoje da estrutura dos negócios do Brasil, mas principalmente pensando também na MaxUp Consultoria, onde nós temos todos os nossos clientes, a gente tem ali as despesas que são comuns a todos os negócios voltadas para aluguel, contabilidade, as contas de energia, pessoal do administrativo, que acaba que a gente não vai ter tanta variação a respeito dessas despesas, é justamente entender ali qual que vai ser de fato o acréscimo dentro de cada uma, projetá-las ao longo dos meses também, avaliando naturalmente o histórico para que a partir disso o resultado, né, o nosso resultado operacional, já tratando lá tudo isso que a gente já mencionou, esteja aderente e coerente. A gente reflete sobre a entrada de mais alguém também na estrutura administrativa, a depender do crescimento do nosso faturamento. Planejar essa entrada dentro do orçamento é muito importante para que o resultado não seja onerado. Sim. A partir... Às vezes eu estou vendo que o time está sobrecarregado ali no administrativo e não orço já. Perfeito. A contratação de 1, 2, 3 pessoas a mais ali. Refletir sobre isso lá em novembro, dezembro, para que lá em abril, maio a gente tenha essa contratação. Uhum. Então é muito importante já ter essa reflexão. É importante também a gente ter ali verbas que são reservadas para as rescisões, tanto de algum contrato com algum fornecedor que seja, mas também com pessoas, né, com colaboradores, enfim. Então, essas são aí as premissas básicas para a gente conseguir fazer a construção de um bom orçamento. Legal demais. Então aí, né, nós fomos ali faturamento, os impostos, ali impostos sobre vendas, custos, né, os custos CMV, custo CSP, que é o custo de serviço prestado, com os custos variáveis, e falamos aí das despesas fixas / administrativas, então naturalmente um menos o outro ali, a gente chega no nosso resultado operacional, né? Então, fizemos aí basicamente a nossa composição do nosso orçamento. Então, assim, usamos aqui alguns exemplos, padaria, varejo, supermercados, mas eu queria que o empreendedor pudesse se colocar dentro desses exemplos. Como que eu posso melhorar os meus resultados através do orçamento que foi falado aqui hoje? E para a gente caminhar para os finalmente aqui, Renato, queria te pedir a palavra final, eu gosto de brincar aqui que é o pinga-fogo, né? O que você deixa de insight, o que o empreendedor, após escutar esse podcast, ele tem que colocar em prática amanhã, no dia seguinte, nas semanas seguintes, que o orçamento empresarial vai trazer um crescimento sustentável e duradouro para ele? Perfeito, Marcos. Separando aqui um passo a passo de como que o empreendedor deve pensar e estruturar a construção de um bom orçamento empresarial, eu acredito que o primeiro passo é sonhar. O primeiro passo é sonhar com algum resultado, e é o que eu disse. O sonho é o objetivo, é o que o empresário quer, é a meta, e o orçamento ele vai ser o caminho financeiro ao qual o empreendedor vai construir a chegada a esse sonho. Então, o primeiro passo é sonhar. O segundo passo é analisar, seja o histórico ou seja as projeções do negócio que está se desenvolvendo ou que está nascendo ou que já esteja operando, acontecendo e sem aí uma estrutura orçamentária. O terceiro passo é acompanhar, é ter a disciplina de, depois de construído o orçamento, que isso seja acompanhado com recorrência. Minimamente, mensalmente, a gente tem que olhar para o que a gente projetou de resultado e entender se a gente está cumprindo, se o resultado das nossas ações está se materializando dentro do financeiro. E o quarto passo, eu diria que é o replanejamento. É olhar para aquilo que está dando certo e manter, e replanejar ou reordenar as ações, reordenar o planejamento daquilo que efetivamente deu errado. O empreendedor que colocar isso em prática, Marcos, eu te garanto que ele sai na frente de muitos outros empreendedores e muitos outros negócios dentro do nosso país. Bom, Renato, muito obrigado aí por suas palavras, agradeço muito a sua disponibilidade aí para enriquecer a visão de futuro dos nossos empreendedores. E se você que escutou a gente aí até agora
quer implementar, quer sofisticar, às vezes já tem implementado um orçamento empresarial na sua empresa, nós da MaxUp ficamos à disposição para trabalharmos juntos, criarmos a 4 mãos o melhor orçamento, uma melhor boa prática de acompanhamento, que eu vejo que é um grande gargalo, né? Criar o orçamento em si, ele é, entre aspas, fácil. O difícil é acompanhar e fazer ser cumprido, né? Então, nós ficamos à disposição. E se você gostou desse conteúdo, clica no botão de ativar o sininho, compartilha com seu amigo, começa a seguir a gente tem sempre conteúdos de muita qualidade para elevar o seu nível de gestão, elevar a sua empresa a ter patamares de longevidade, lucro e resultado. Então, muito obrigado, nos acompanhe nas redes sociais para os próximos podcasts do Gestão 360.